Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje a gente traz aqui no programa a realidade, o que o Parque Saint-Hilaire, que muita gente ainda não conhece, pode melhorar esse espaço tão importante aqui da capital gaúcha, que faz divisão também com Viamão. O Parque Natural Saint-Hilaire, Municipal Saint-Hilaire, é uma unidade de conservação da natureza que tem realmente uma grande importância para o meio ambiente. E projetos de lei estão tramitando aqui na Câmara Municipal que tratam sobre o Parque Saint-Hilaire para regularizar realmente a administração desse local e melhorar aí, o uso desse espaço. Para a gente poder entender um pouco mais, a gente recebe no programa de hoje o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, também o vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores, e ainda o vereador Gessé Sangali, do Cidadania, que é vice-líder do governo aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereadores, pela presença de vocês aqui com a gente. Falar sobre o Parque Saint-Hilaire, a gente volta no tempo, né, vereador Moisés? Em 2015 também, a Câmara aqui aprovou um projeto de lei do Executivo que regularizava 240 hectares, né, desse espaço realmente para a administração de Porto Alegre. Para a gente entender, atualmente, qual que é a ideia da Prefeitura? É regularizar esse espaço? Como está hoje, vereador? Primeiro, um prazer estar aqui do lado do Gessé, do Felipe, do Jonas, o pessoal aqui da TV Câmara, né, o Daniel, o Gustavo, que sempre nos atendem muito bem aqui, o pessoal da equipe, da produção, para falar de mais um tema importante. Eu acompanho esse tema por um motivo de vida, né? Eu estudei na Escola Técnica de Agropecuária, em Viamão, frequentava o Parque Saint-Hilaire, morei, os meus pais eram professores, eu morei em Viamão, né? E desde pequeno frequento o parque. O parque sempre foi um lugar de piquenique, de família, de prática esportiva, de carinho pela natureza. Depois, mais tarde, acabei indo para o Exército, onde lá dentro do parque também havia, na verdade, exercícios de orientação. Mais tarde, a Malucos do Bem se consolidou na Vila dos Herdeiros, Cafuncho, Santa Paula ali, e a gente ia jogar futebol, na verdade, assistir mais as partidas do AgroSantos. Então, eu conheço bem o parque como usuário. Mais tarde, né, por causa da gestão pública, eu me deparei com esse assunto no ano de 2015, quando começou a discussão entre um gerenciamento compartilhado. Por quê? O espelho d'água da barragem ali, que era captação de água e não é mais captado pelo DEMAI, transbordava toda a época de chuva a parte de macrófitas, né? Muitos, são 47 hectares de espelho d'água, isso causava um grande problema na Vila dos Herdeiros, no Cafuncho. Por isso que eu entrei na questão da gestão pública, discutindo com o DEMAI, com a prefeitura, era governo Fortunati Melo, como solucionar esse problema do transbordo do talude e que invadia, na verdade, ali a Vila dos Herdeiros. E aí, estudando junto com o DEMAI, cada vez mais tecnicamente, havia necessidade do gerenciamento da parte de Viamão ser de Viamão. Porque Viamão, às vezes, não podia, por exemplo, destinar maquinário para ir ali na Herdeiros, porque daí é uma área de Porto Alegre. Então, vamos tentar explicar aqui para o telespectador o seguinte: são 1.200 hectares de um parque. Esse parque, há muito tempo, precisa de recursos para resgatar o que foi um dia, né? Muita invasão, irregularidade, muitas vilas, enfim. Esses 1.200 hectares, 90% é Viamão. É em Viamão. Quem de Porto Alegre usa o parque vai a Viamão para entrar no parque. Então, em 2015, o que aconteceu? Um projeto de lei aqui de Porto Alegre, Fortunati Melo, por causa do hospital veterinário, que entra no meio dessa história. Para concluir, vereador. Para concluir, o hospital veterinário, na parte de Porto Alegre, precisava que dentro desses 240 hectares, dos 1.200, fosse licenciado o hospital. Então essa parte deixou de ser unidade de conservação, passou a ser uma área de propriedade, um parque, mas sem características de unidade de conservação. Descredenciou-se, não recebe verba como unidade de conservação. E o projeto de lei agora, para finalizar, é passar para Viamão a parte que é de Viamão e manter a parte de 240 hectares de Porto Alegre sendo Porto Alegre, para que Viamão possa usar esse recurso que o governo estadual destinou agora, nesse ano, de 11 milhões de reais para resgatar ali uma unidade de conservação, um parque e entregar para a sociedade da forma que sempre deveria ter sido.
Importante isso que o vereador traz aí também, vereador Jonas, para a gente entender, contextualizar o local, porque me parece realmente muito confuso aí, até para garantir os direitos da população também, saúde, educação. A gente aprovou aqui na Câmara um projeto com uma área ali perto também, pode ser doada ali para Viamão. Como o senhor vê aí esses embrólios também, né, e o que pode melhorar esse espaço também? Obrigado, Felipe, pelo questionamento. É uma satisfação estar aqui com o Gessé, com o Moisés. Enfim, é muito importante a gente debater os parques da cidade, principalmente quando a cidade é muito grande, que é o caso de Porto Alegre, 1.400.000 habitantes, mais de 1.400.000, né? Quase 1.500.000, vão ver agora, logo vem os dados do censo atualizados, que está atrasado 2 anos, né? Então isso aí também é ruim para fazer políticas públicas, a gente não tem o dado concreto de quantas pessoas moram nas redondezas do parque, enfim, como é que estão os serviços públicos ali, se as pessoas são atendidas ou não na medida que necessitam. Essa lei anterior que foi aprovada, que passa uma vila a ser propriedade de Viamão, vinha com justificativa do governo que aconteceria a regularização fundiária por parte do município vizinho. Porém, não especificava quando, não dizia como, né? Então, a população de lá fica apreensiva, porque, na verdade, a política tradicional, muitas vezes, ela trabalha em cima da promessa e não do planejamento, do dado concreto de quando vai acontecer uma coisa. Seja a criação de uma escola, seja o surgimento de um posto de saúde, ou até de uma política específica para um grupo da sociedade. Então, a gente viu esse projeto aprovado aqui e agora tem uma discussão sobre o parque. O que me preocupa muito? Esse parque ele é bem grande, ele tem um bioma Mata Atlântica, uma quantidade bastante expressiva, embora a gente saiba que tem uma área ali que tem espécies invasoras, tem pinos, tem eucalipto, mas é um bioma muito importante, que é o bioma que mais sofre no Brasil. A nível mundial, a Mata Atlântica ele é o segundo lugar da zona mais devastada, digamos assim, da natureza original nesse planeta. E ali é uma área que tem também banhado, que é um bioma particularmente muito presente no Rio Grande do Sul, e Campos também. O que ocorre? Ali começa o Arroio Dilúvio. Ali tem cerca de 50 nascentes ao todo ali na volta do parque. E a gente sabe que ao longo dos anos, com a ocupação da população, isso vai sendo poluído. Inclusive a barragem que tem ali hoje já não mais fornece água para a cidade. Na década de 40, a partir da década de 40, ela começa a fornecer água para o departamento, enfim, que fazia a distribuição e tratamento de água na cidade. Inclusive a água era bombeada dali do parque, veja só a importância desse parque para a história de constituição de Porto Alegre. Essa água era bombeada lá para o Moinhos de Vento, para ser tratada e distribuída na região central. Então o que nos preocupa hoje é que, acompanhado desses projetos, não tem nada claro sobre a preservação da natureza ali, o manejo e como a população realmente vai poder usufruir do parque, seja ele com lazer, seja ele em outras medidas necessárias. Tem muita coisa para ser feita, vereador Gessé. O senhor conhece muito bem ali, né? Aquela região, o senhor de lá também. Sim. Como tem acompanhado durante esse tempo todo aí, esses trâmites? Tem uma frase muito falada na política, e na verdade é um ditado popular, que é: o cachorro de dois donos não se cria. E hoje nós temos esse problema, que é um parque de 2 cidades, onde cada cidade não quer tomar para si a responsabilidade de cuidar da sua parte e da do outro. Então hoje Viamão terceiriza os problemas do Parque Saint-Hilaire para Porto Alegre, porque a administração está com Porto Alegre, e Porto Alegre terceiriza os problemas para Viamão, porque acaba tendo que cuidar daquilo que não faz parte do seu território. E nós que convivemos muito ali na questão do Parque Saint-Hilaire, eu lembro que quando era criança, o evento do final de semana era pegar o carro e ir até o Parque Saint-Hilaire fazer um churrasco lá. Ficamos muito tristes com ele estar fechado. E lembremos que desde o início da pandemia ele se encontra fechado. Faz 2 anos que o acesso ao público está proibido ao Parque Saint-Hilaire. E um dos motivos que isso tem é justamente porque a questão do custo de fazer toda a manutenção e o policiamento durante o uso do espaço que hoje se encontra ali entre as 2 cidades. Com relação à questão da preservação, queria lembrar que hoje a devastação no Parque Saint-Hilaire se dá justamente por isso, porque a gente não sabe qual é que é
o gestor responsável pela fiscalização. E a Vila da Represa, que nós, semana passada, aprovamos uma lei que até foi defendida pelo vereador Moisés, no sentido de dar o território para que Viamão possa fazer a gestão daquela população. Basta a gente lembrar que aquela população toda que da rua da hidráulica ali para dentro, toda a Lomba do Sabão para dentro, aquilo era território do Parque Saint-Hilaire pertencente a Porto Alegre. Então a devastação ambiental está acontecendo agora, a olhos vistos, e quem conheceu o parque no passado sabe que está avançando ainda as casas para dentro do Parque Saint-Hilaire. Então nós regularizarmos essa situação é de fato pensar em preservação, porque no instante que a gente pega e congela o avançar dessas pessoas sobre o território, a gente vai estar de fato impedindo que as pessoas desmatem para poder morar e enviem esgoto sem tratamento para dentro da barragem, que hoje acaba inclusive não sendo mais local de coleta de água para o abastecimento da cidade de Porto Alegre. No passado foi. Então ele era no passado um ativo que poderia nos ajudar e ajudava muito. O próprio vereador Jonas falou que era ponte de captação de água na cidade de Porto Alegre, mas hoje infelizmente acabou se tornando um local de descarte de esgoto sem tratamento, um local onde as pessoas acabam avançando sobre a vegetação para colocar suas casas no território do parque, e se nós não equalizarmos essa situação, o problema vai continuar avançando. Só para concluir, ao longo da 040, desde a divisa com Porto Alegre até passando um pouco a 42, 44, praticamente todas as residências que tem na 040 estão sobre o território do parque. Então aquilo tudo ali é invasão. O próprio local ali, nas imediações da UPA da 36, nós vemos alguns comércios estabelecidos, algumas lojas de carro, algumas casas que se estabeleceram sob a linha do parque. E se nós não regularizarmos essa situação, esse pessoal vai continuar avançando sobre a área de preservação. Pois é, vereador Moisés, um problema então aí que o tempo acabou trazendo aí. Como resolver isso? Porque tem umas famílias morando ali agora, né? Vai ter que ter um trabalho em conjunto aí com o DEMAB também, com o DEMAB, vários. A parte de Porto Alegre, DEMAB, a parte de Viamão, né? O que foi dito aqui pelo vereador Gessé é importantíssimo, porque além de todos aqueles comércios, todas aquelas empresas, todas aquelas residências à direita da 040, eu tenho aqui, quero usar esse espaço aqui, e o Gessé conhece bem, a gente tem ali uma escola, o Isabel de Espanha. Eu estive na escola um tempo atrás, a escola não recebe recursos, não pode buscar recursos, alguns recursos, federais, etc., porque falta a regularização dela. Por quê? Porque no motivo que o Gessé levantou ali também era a área do parque. E tem uma escola, né? Estadual. Estadual. Então vejam bem, esse imbróglio que eu gostei muito, não vou usar para não ser como é que é. Não, mas não fui eu que falei. Não, essa dos dois cachorros. Mas sabe quem falou isso aí? Não. O ex-prefeito de Viamão. Não sabia. Essa dos dois cachorros é ótima. A grande questão ali é que existe um recurso. Agora, que a Prefeitura de Viamão buscou, por ser no território de Viamão, para investir ali. A gente está falando de dinheiro. A gente está falando de 11 milhões de reais que o governo, a gestão Eduardo Leite, disponibilizou. Inclusive, tenho aqui a matéria sobre o dia dessa assinatura. Na Câmara de Viamão já passou esse projeto, porque a Câmara de Viamão, a população de Viamão, através dos seus representantes, os vereadores, deixaram claro que querem fazer a gestão e querem aplicar seus recursos lá. Então a gente tem um recurso, a gente tem um município que quer cuidar da sua parte, né, do seu território, e que quer investir para cercar, para que não continue essa sangria que o Gessé levanta aqui, da invasão irregular, né? Que aí também tem uma conotação de esgoto, de um monte que acaba descredenciando o parque como uma unidade de conservação. O espelho d'água de 47 hectares poderia ser, hoje, que não tem acesso da população, poderia ser uma área de caminhada, de prática esportiva. Todo o parque é uma riqueza natural, social, educacional, cultural. E Porto Alegre manda para a Câmara, e a gente teve aqui o pedido de um vereador da bancada do PT para ter uma audiência pública,
mas quero deixar claro que já teve um seminário na Prefeitura de Porto Alegre sobre o que fazer com a área de Porto Alegre e permitir para que Viamão faça o investimento desses recursos para recuperar o Parque Saint-Hilaire na parte de Viamão. Concluindo. Então, para concluir, eu quero deixar claro o seguinte: a gente tem uma oportunidade. Essa é a oportunidade, depois de 7 anos acompanhando, o debate dos 2 prefeitos que passaram, que foi mais de uma gestão, as procuradorias gerais dos municípios, que em 2015, com a questão, e isso é importante dizer, o Ministério Público provocou essa discussão. O Ministério Público acionou um grande passivo que foi resolvido em 2015 com a questão do desmembramento para o hospital veterinário existir. Agora a gente tem uma oportunidade, que é permitir que Viamão invista esses recursos e recuperar o parque e destinando a Viamão o que é em Viamão, sem perder o que é de Porto Alegre. Continuarão existindo 240 hectares de propriedade de Porto Alegre em Porto Alegre. E para aqueles que, concluindo, aqueles que têm vamos dizer assim, se agarram muito à questão, é só tu parar para pensar, se o parque fosse dentro de Porto Alegre e fosse de propriedade de Cachoeirinha, de Gravataí, ou até mesmo de Viamão, não seria justo a gente fazer a nossa parte para que dentro do nosso território a gente pudesse investir? Claro que sim. Então, eu acredito que o projeto enviado pelo governo Sebastião Melo para cá, ele merece o nosso cuidado e até a nossa aprovação. E se tem um conhecimento, vereador Jonas, da quantidade de famílias que residem lá, que vão ser impactadas com essas medidas aí? Não, eu não tenho precisamente esse dado para colocar, mas eu até diria o seguinte, nós temos um problema no Brasil que é a terceirização. E muitos políticos adotaram isso como uma forma de fazer a sua política. Então eu acho que o governo Melo erra em transportar para outro município problemas que o município tem como resolver. Porto Alegre tem hoje mais de 60 mil famílias precisando de regularização fundiária. O Melo está aí já há 1 ano e meio e nós não vimos ser construído nada ainda, nada sobre isso. Tanto é que o orçamento da Secretaria de Habitação, do Fundo de Habitação, ano passado era 37 milhões de reais. Sabe quanto que o departamento e a Secretaria executaram? Apenas 7 milhões. Ou seja, o governo não quer fazer regularização fundiária. Isso é um dado. E lá no entorno se faz muito debate sobre a regularização, né, tanto da parte de Viamão quanto da parte de Porto Alegre. Aí é uma decisão política do governo não olhar para a Lomba como deveria olhar para aquela zona. O que me preocupa bastante? Tem pessoas que estão ali há 30 anos. Eu acho que isso é um debate que tem que ser feito com elas. Mas também tem pessoas que estão ali há meses, há poucos meses. E isso que me preocupa é a Prefeitura de Porto Alegre, vendo que está tendo novas ocupações, não criar uma política para investir esse dinheiro que está no caixa da Prefeitura e construir moradias para as pessoas, para elas não ocuparem mais o parque. Porque eu não condeno a pessoa que ocupa, porque ela precisa morar. O direito à moradia é um direito constitucional, direito à habitação, mas no Brasil ainda não chegou para todo mundo. E a Prefeitura, mesmo tendo dinheiro em caixa, não faz. Por que não priorizou ali? Por que não construiu ali esse direito? A questão da educação infantil, e aí é um pouco que se relaciona com a pergunta que tu colocas, muitas crianças de 4, 5 anos que moram ali, até hoje não acessaram. E o prefeito Melo, ao invés de buscar resolver isso, ele simplesmente passa o debate para outro município. Eu acho isso preocupante porque o secretário da Fazenda esteve aqui na casa outro dia e disse que a prefeitura era superavitária, tinha mais de 700 milhões em caixa. Por que esse dinheiro não vira política pública de habitação de interesse social? Por que não vira educação de qualidade? Isso é uma coisa que a gente deveria debater, acho que a audiência pública vai poder debater. As pessoas não vão trazer só um problema. Geralmente as pessoas vêm na audiência pública, o foco é um, mas elas trazem um conjunto de problemas que não é de um governo ou do outro, é da sociedade. Eu coloco aqui como vereador, a gente está de passagem na Câmara, mas de fato acho que nós precisamos desenvolver direitos para as pessoas. E eu acho que o direito ao lazer e o direito ao meio ambiente preservado é um direito que muitas vezes fica secundário. O debate fica em torno de outras questões. E eu acho
que se Porto Alegre tivesse feito um programa de longo prazo, quando começou a ser poluída, de despoluir essa questão do esgoto, construir um debate com profundidade, a gente talvez pudesse ter não ter a falta de água que se tem hoje na Lomba do Pinheiro na época do verão. Poderíamos ter uma captação local. E acho que isso também envolve o debate sobre o meio ambiente, sobre o Parque Saint-Hilaire, porque são mais de 1.000 hectares, né? E mais de 50 nascentes, por exemplo. Isso não é pouca coisa, é muita água potável disponível, só que ela não fica mais disponível por conta do descontrole da falta de política de saneamento. Como o senhor vê, Gessé, fala do vereador Jonas aí, a audiência pública está prevista para esse projeto aí? Ele falou que solicitou e vamos se fazer presente lá. Vou convidar os vereadores do município de Viamão, com quem eu tenho ainda bastante relação, trazer o engenheiro Nilton Magalhães, que é um servidor público da cidade de Viamão, que se tornou agora prefeito da cidade, que conhece o problema, acompanha o histórico, e se tem uma vantagem no serviço público é a memória. Então é importante aí que o atual prefeito, que é um técnico, possui a memória, se coloque aí na posição de trazer todo o histórico para nós com relação à questão do Parque Saint-Hilaire. Algumas coisas que eu achei interessante. Moradia e preservação do meio ambiente. Essa é uma questão interessante. Por que as pessoas estão invadindo o Parque Saint-Hilaire? Porque são áreas ainda, entre aspas, disponíveis para acesso do público. E por que as pessoas buscam, por exemplo, o Parque Saint-Hilaire, buscam o topo do morro, buscam as regiões de encosta, buscam as regiões de margem de rio? Porque são as áreas ainda disponíveis. E por que elas estão disponíveis e por que as pessoas preferem buscar essas, indo contra a lei, do que morar em locais regularizados? Porque a nossa mentalidade no passado, inclusive do plano diretor, acabou limitando que a cidade pudesse crescer, o adensamento nas regiões já consolidadas. E como a regra que foi feita pelos legisladores do passado, impediam o adensamento das regiões já consolidadas, o estoque de residência na cidade acabou ficando limitado. E uma coisa que as pessoas não se dão conta é que se a cidade não cresce para cima, e nós temos ali o limite de altura dos prédios, nós temos o limite de adensamento de algumas regiões da cidade, a cidade acaba invariavelmente crescendo para os lados. E ela cresce desmatando, retirando a vegetação nativa e ocupando regiões que seriam de preservação permanente. Então, uma observação que eu queria fazer em cima da fala do colega é que cidade verticalizada é sim uma cidade mais verde, e nós devemos mudar isso muito em breve quando nós trouxermos para cá a questão da discussão do plano diretor e a revisão do plano diretor. Primeira questão que eu achei importante colocar. Com relação à contrapartida, o vereador colocou que o município de Porto Alegre está terceirizando a responsabilidade para o município de Viamão. Se ele está terceirizando a responsabilidade para o município de Viamão, significa que o município de Viamão, que está recebendo esse território, vê nesse território um valor social para a sua comunidade. Se ele vê isso como um valor, nada mais justo que nós, que somos de Porto Alegre, que estamos dando o terreno, cobremos alguma contrapartida também social para o município de Porto Alegre. E qual é que foi a solução que nós construímos na liderança do governo, junto com o vereador Cláudio Janta, a vereadora Cláudia Araújo, e que vai ser assinada junto com os vereadores da base. Se o senhor quiser se somar junto com a oposição, vai ser muito bem-vindo. Colocarmos no projeto de concessão, de cedência desse terreno, um prazo razoável para que o município de Porto Alegre receba água em condições do município de Viamão, porque nós estamos dando esse terreno para o município de Viamão. Iremos exigir numa contrapartida no longo prazo, já que inclusive o município de Viamão acabou aderindo a um programa de parceria público-privada no tratamento da água, para que a água que venha para o município de Porto Alegre, que abastece o Arroio Dilúvio, e que hoje para nós é um problema, porque o Arroio Dilúvio ele é poluído muito em função do esgoto sem tratamento que vem do município de Viamão, venha a partir dessa concessão, dentro de um prazo razoável, limpa essa água. Então é uma construção que vai ser benéfica tanto para o município de Viamão, que vai se empoderar daquele território, quanto para o município de Porto Alegre, que tem potencial, e agora inclusive de formas de cobrar, que o município de Viamão envie para nós água tratada, água limpa pelos seus afluentes. Tá certo, a gente segue falando sobre esse assunto, o vereador Moisés logo mais fala também. Vamos para o rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre o Parque Saint-Hilaire, importante espaço aí de conservação da natureza, que faz divisa aí entre Porto Alegre e Viamão, e a gente está discutindo medidas para melhorar o uso desse espaço, melhorar também ali a vida dos moradores que estão ao entorno dessa localidade. Seguem com a gente o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, também o vereador Jonas Reis, do PT, e ainda o vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, que é vice-líder do governo aqui na Câmara Municipal. Vereador Moisés, a gente falou de várias coisas aí no bloco passado, o vereador Jonas trouxe, o vereador Gessé também. O que o senhor pontua de importante aí que faltou também? Olha, eu preciso pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, o projeto que está aqui na casa, que vai ser alvo de audiência pública, ele tão somente, eu falei no início, mas é importante frisar, ele tão somente passa para Viamão o que é Viamão. Está em Viamão. Historicamente, os porto-alegrenses que queriam ir com a sua família para o Parque Saint-Hilaire diziam o quê? Ah, vamos para o Parque Saint-Hilaire. Onde é que nós vamos, pai? Então nós vamos lá em Viamão. Ou seja, culturalmente, historicamente, as pessoas entendem que o parque é em Viamão. Só que a propriedade escriturada do território total de 1.200 hectares é de propriedade de Porto Alegre. Por isso existe hoje, da administração pública, umas sedes lá, Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre atende lá, Guarda Municipal deveria atender lá, inclusive, estávamos falando aqui no intervalo, existe toda uma inteligência em passar para Viamão, porque os servidores, sendo de Viamão, fica mais fácil para o deslocamento, para as pessoas atenderem ali a sede. Certamente a Secretaria do Meio Ambiente aqui vai ter todo um planejamento para a racionalização e a utilização desses servidores que hoje lá estão, possam suprir deficiências enormes de fiscalização no território de Porto Alegre. Porque eles estão indo trabalhar lá no território vizinho. São cerca de 41, eu estava lendo aqui no intervalo, são cerca de 41 hectares. O que, aí em Viamão tem 41 hectares que é de Viamão, a gente interpreta que tem que ser de Viamão, estamos passando para que esses recursos de 11 milhões recentemente destinados pelo governo estadual possam ser aplicados. Então eu estava lendo aqui, a gente tem, e aí eu queria mostrar para vocês, pena que a gente não trouxe colorido, mas 25 de janeiro desse ano, Parque Natural Municipal Saint-Hilaire vai receber 11 milhões de reais. Mas isso é um projeto de Viamão. Então, o importante que a gente tem aqui, que a gente tem que discutir, é o seguinte. Antes de fazer e aí eu queria falar aqui para o vereador do PT, o vereador Jonas, muito respeitosamente, muito educadamente, a gente tem que parar um pouco de fazer do Parque Saint-Hilaire uma questão eleitoral rasa. Eu não concordo e nunca fiz, pode o Jonas pesquisar aí, eu nunca fiz. Quando o vereador Jonas diz assim, e olha, eu estou aqui do lado do vice-líder do governo, eu não sou da base do governo Melo, eu sou aliado nos projetos. Para concluir, eu estou muito confortável de dizer o seguinte, quando se diz assim, há 30 anos existem pessoas que estão morando em áreas irregulares ali, impactando o Parque Saint-Hilaire. 30 anos quem administrava era o PT. Eu poderia dizer aqui, por que o PT permitiu a invasão? Por que essas pessoas foram morar em áreas irregulares 30 anos atrás? Porque era a administração do PT. Então eu quero educadamente pedir que a gente trate esse problema não como um problema de um partido ou de um governo, um problema da cidade. As pessoas procuram lugares para morar, várias administrações passaram, PT, MDB, PPS, PSDB. Vamos tentar os recursos escassos serem aplicados para resolver o problema. Provavelmente vai ter partes que não vai ser nesse governo, vai ser resolvido no futuro. Mas o importante é a gente colocar de uma vez por todas o seguinte, essa parte da área é de Viamão, tem um recurso que foi lutado por Viamão para ser disponibilizado e investido ali, para estancar essa sangria de irregularidade e poder devolver o Parque Saint-Hilaire para a população como uma unidade de conservação. Senão eu vou ficar fazendo um discurso aqui muito raso. Então o projeto que está aqui é bom, é importante, e o porto-alegrense
para não pensar assim, encerrando, estou dando sem algo. É importante essas medidas. Vai ser importante. O vereador Jonas tem razão. 80% das nascentes do Arroio de Lume são lá. Se a gente conseguir preservar essas nascentes, a água já vai chegar em Porto Alegre. É o que a gente chama de pagamento de serviços ambientais. A gente vai receber, Porto Alegre receberá algo positivo disso. E a gente precisa focar nisso. Vereador Jonas, por favor. Não, eu até não ia trabalhar essa questão. Mas agora, se aparecer um cachorro sem dono ali na esquina, o Moisés vai dizer que a culpa é do PT. Eu quero lembrar que o PT fez 16 mil moradias, habitações de interesse social, quando teve 16 anos na prefeitura. Uma média de 1.000 moradias. Isso o PT fez por ano. Entregou. Com regularização fundiária, entregamos mais de 46 mil. Então, quer dizer, são 46 mil famílias atendidas. Tinha um passivo, evidentemente, mas o governo do Marquesan, do vereador Moisés, ele era líder, entregou apenas 4 moradias em 4 anos e eram provisórias, ou seja, não fez habitação de interesse social. Então, se for fazer esse comparativo, o PT fez, o PSDB não fez, os dois estiveram à frente da prefeitura. E lembra, fizemos 1.000 moradias ano. Isso não é pouca coisa, é bastante coisa. Quer dizer, tu não vai resolver todo o problema da cidade, evidentemente, mas tu tem que atacar o problema, de alguma forma tu tem que começar. E eu acho que sim, um debate tem que ser feito sobre o Parque Saint-Hilaire. Mas eu acho que a forma como está sendo colocada, o governo Melo se exime de conduzir a gestão de parques. Isso tem sido uma prática. Ele está já ameaçando privatizar outros parques, passar para a iniciativa privada. Eu só queria entender por que o prefeito concorre para ser prefeito e depois quer virar um gestor de contratos privados. Não é isso o cargo de prefeito no Brasil. É pegar a estrutura pública e construir com ela o fortalecimento dos direitos dos munícipes. Então, se tem ocupações irregulares ali, tem que trabalhar em cima disso. E, repito, não é falta de recurso. O orçamento do ano passado ainda está pendente, 30 milhões para habitação de interesse social, tem mais orçamento desse ano, tem as emendas. Enfim, eu fui buscar também uma emenda de regularização fundiária de mais de 100 mil reais no governo federal, a partir do deputado federal Bom Gás, para a gente tentar começar a atacar esse passivo de regularização fundiária na cidade. Então a gente faz algum movimento, nós não vamos conseguir dar conta, são 61 mil famílias, por exemplo, morando na beira de arroio, na beira de esgoto, enfim, morando precariamente, topo de morro, encosta. Isso é a cidade de Porto Alegre. Não vou dizer que o governo Melo vai resolver isso em 4 anos, mas ele precisa começar a atacar o problema. Não começou ainda, então eu estou expectante com isso. E o problema do Parque Saint-Hilaire, que a gente debate, é um problema da população de Porto Alegre. Ele é nosso. Não pode simplesmente passar a um outro gestor. Eu acho que assim não se resolve o problema. E o dinheiro vindo estadual, como o vereador Moisés coloca, acho isso importante. Mas não, ele trazendo esse dinheiro não significa que Viamão tem que implementar. Pode ser Porto Alegre. Concluindo. Então, para concluir, o que me preocupa é o prefeito Melo não querer fazer gestão da cidade. Não querer assumir os problemas. Ali tem um problema. Ele não está querendo assumir daquela zona. Quer passar para outro prefeito. Ah, vem aqui. O prefeito quer assumir o problema. Bom, então passo para ti. E as pessoas ficam rolando. Acho que isso é um problema até da Constituição Federal. Porque a gente não tem como, digamos assim, não tem uma fiscalização tão firme em cima do Poder Executivo. Isso deveria melhorar. Porque senão se tivesse uma fiscalização mais robusta, não teria tanto passivo na questão de direitos sociais para toda a população. Vereador Gessé, a gente falando aí em problemas assim, como que fica a situação dos servidores, guarda municipal, técnicos, para continuar administrando o parque? Tá tudo bem, tá fechado agora, mas para se retomar esse cuidado, vereador, como que ficaria junto com o Viamão esse cuidado aí? Não, é que tá, se tu passa a gestão para Viamão, passa a ser uma responsabilidade do município de Viamão. Então, acaba liberando esse pessoal que nós temos, que nós mantemos, que hoje acaba tendo que fazer o policiamento em outra cidade para fazer a gestão dos nossos parques, das nossas áreas verdes, que são muitas. Então, acho que isso acaba sendo uma racionalização dos recursos públicos do município de Porto Alegre. Acho que pode ser algo bom para a nossa cidade. E
Prefeitura de Porto Alegre está com uma filosofia de tentar enxugar os custos nessa gestão de passivos, né? E nós temos um passivo ambiental, nós temos vários outros passivos em outros locais. E se uma cidade tem um projeto para conseguir implementar um parque de eventos no seu território, que é o caso de Viamão, e como contrapartida ela aceita a incumbência de administrar e fazer todo o manejo do parque, que hoje é um custo para a cidade de Porto Alegre, eu acabo vendo como sendo positivo para as duas cidades, porque nós liberamos nossos recursos para usar onde pode ser mais importante para nós nesse momento e ajudamos a cidade vizinha a se desenvolver economicamente e, diferente do que muitas pessoas pensam, o desenvolvimento econômico em qualquer lugar ajuda toda a comunidade, inclusive os vizinhos. Então eu sou um pouco contrário a essa ideia de que vamos deixar todo o desenvolvimento, toda a responsabilidade na nossa cidade e os outros que se virem. Porque na verdade a economia ela é uma relação humana, voluntária e colaborativa. Se eu tenho um vizinho que está melhor de vida, isso vai acabar refletindo também na minha realidade. Então, por exemplo, muitos prefeitos da região metropolitana acabam achando ruim que o transporte metropolitano para a capital seja bom. Porque na visão antiquada deles, se o transporte for fácil, as pessoas vão preferir comprar e consumir em Porto Alegre. Entretanto, isso não é necessariamente verdade. Se for fácil para eu consumir em Porto Alegre, sendo, por exemplo, morador de Viamão, eu vou consumir em Porto Alegre, mas também o contrário é verdadeiro. Algumas das vocações da cidade de Viamão vão ser ofertadas para as pessoas que moram em Porto Alegre. E, por exemplo, Viamão tem toda a questão ambiental, rural, caminhos rurais e coisas afins que hoje, por ser segregado do ponto de vista de infraestrutura, as pessoas acabam não conhecendo e muita gente acaba indo para a serra ou para o litoral, passando por Viamão, mas não parando para conhecer as belezas da cidade vizinha. Então, do ponto de vista de gestão, acho que faz sentido para Porto Alegre aquilo que não for sua vocação, fazer a concessão ou a entrega para um município vizinho para poder fazer essa gestão de maneira mais racional. Não sei se tem alguma outra pergunta nesse sentido. Até eu queria até esclarecer também. O vereador Gessé falou sobre essa racionalização aí, né, vereador Moisés, daqui a pouco, de esses servidores poderem ser utilizados aqui na capital, como a parte de Viamão ficaria com Viamão, mas a gente está falando de uma parte que ficaria com Porto Alegre ainda, não é mesmo? Então a gente precisaria ainda de técnicos e servidores aqui para cuidar dessa parte, não é mesmo? Mas é um espaço hoje que está abandonado também. Teria como revitalizar isso? Olha, 240 hectares é muita terra. Então, continua com Porto Alegre. Mas eu preciso responder algo aqui, desculpa, mas eu preciso responder aqui o Jonas. Jonas, em nenhum momento tu dissesse, se um cachorro aparecer ali é culpa do PT. Quem culpou alguém fosse tu. Eu não quero comparar, é por óbvio. O PT administrou quase 20 anos a cidade. É óbvio que os números de habitação do PT, com 18 anos à frente da cidade, tem que ser maior do que o nosso governo, que ficou 4, com um déficit altíssimo. Era outro momento. Eu não estou querendo... Eu pedi para nós não fazermos essa discussão rasa. Eu não disse que é culpa do PT. Eu só estou falando que quando tu diz que há 30 anos as pessoas moram lá de forma irregular, tu tem que te dar conta que 30 anos atrás era a administração do PT. Aí tu abriu o bloco, tu culpou o atual administrador, que, repito, derrotou o nosso governo e a nossa proposta. O Melo venceu o Marquesan. Então, estou muito tranquilo de fazer esse questionamento. Eu não sou líder nem vice-líder do governo, né? Então, quero deixar muito claro, não fui eu. Eu não serviu para mim essa do cachorro. Agora, se o cachorro fosse abandonado na época de uma administração anterior, tu ia dizer, olha, esse cachorro foi abandonado na administração anterior. Cara, então assim, não quero fazer essa discussão rasa. Realmente eu quero fazer a discussão do Parque Saint-Hilaire. E a discussão do Parque Saint-Hilaire precisa ser dita algo que tu repetisse de uma forma equivocada. Não é a administração de Porto Alegre que quer terceirizar algo que é seu. Essa área é de Viamão. Ela fica em Viamão. Então é o seguinte, nós temos que parar de fazer... Se o prefeito de Viamão quisesse doar para, vamos dizer assim, não aplicar os recursos que ele conseguiu e deixar tudo para Porto Alegre, aí eu até entendo que poderia ser um alvo de crítica. Olha, Viamão está dentro de Viamão e Viamão não quer saber. Não, a parte que é de Viamão não é essa. As 3 últimas administrações eu assisti quererem. Eles querem o que é no território deles.
Eu repito, se o Parque Santilher fosse ao contrário, 90% fosse em Porto Alegre e nós tivéssemos o parque de propriedade de uma outra cidade, a gente não ia querer administrar, sendo que é no nosso território, é nosso. Sim, a gente ia querer, da mesma forma que Viamão quer. E se a gente tem problema de recursos e a gente não consegue há décadas, a verdade tem que ser dita, há décadas, a gente não consegue ter um parque cercado. Ah, se vai ser público, Jonas, eu concordo com a discussão que vocês fazem sobre, será um parque 100% público, terá PPP, será um parque que nem o Ibirapuera, será que nem o lá de Foz do Iguaçu, ou vai ser 100% público? Isso é uma outra discussão. O que temos aqui é uma discussão simples, né? As pessoas nem sabem que o Parque Santilher, onde a gente entra ali, é de Porto Alegre. Eu me criei indo a Viamão para ir no Parque Santilher. Eu sempre achei que o Parque Santilher era de Viamão. E aí é o seguinte, a gente está abrindo mão de recursos serem colocados ali, que a Prefeitura de Viamão já conseguiu. E aí eu discordo tecnicamente do vereador Jonas. Se o recurso é para o território de Viamão, não é a Prefeitura de Porto Alegre que pode aplicar. É Viamão. Por isso foi tecnicamente a luta de buscar no governo do estado para o território de Viamão e ser aplicado no Santilher. Ou seja, é no território deles, é no município deles. Eu vou continuar indo lá, levando minha família lá, mas o que eu quero cobrar? O cercamento, que seja uma unidade de conservação, que seja recadastrada no ICMBio para receber verba do Ministério do Meio Ambiente. Olha que interessante, ninguém falou sobre o cercamento do Parque Santilher e na verdade é uma coisa boa para a cidade, né? Isso é verdade. Quando a gente fala de cercamento de parque, é verdade. Está cercado. Uma grande parte, sim. Para concluir, vereador. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte. Porto Alegre, que foi a tua pergunta, para não fugir da tua pergunta, Porto Alegre continuará com a parte do parque que é de Porto Alegre. Está no território, são 240 hectares. Vai ter que fazer o seu cercamento, vai ter que cuidar da regularização fundiária, vai ter que destinar servidores para fiscalização. Mas se é mais inteligente, a gente dê a César o que é de César. Né? Então, e o projeto só fala de 41, olhei agora, 41 hectares e 5 mil metros quadrados. Significa que de 1.200 hectares de parque, esse projeto só entrega a Viamão o que é em Viamão num limite de 41 hectares dentro de 1.200. E o resto continuaria então sendo administrado por Porto Alegre. 240 administrado por Porto Alegre. A outra parte dos outros 41 continua sendo o grande parque a ser gerenciado como uma lei que foi votada aqui, nem o GC, nem eu, nem o Jonas éramos vereadores, foi aprovada aqui, que diz que o parque tem que ter um gerenciamento compartilhado, porque são as duas populações que deveriam estar usufruindo da Pois e nesse sentido compartilhado, né? Não daria para se pensar em poder trabalhar nesse compartilhamento dos dois para tudo ali também, vereador? Essa temática é muito interessante. O cidadão, a cidadã que está nos assistindo, percebam que não se trata realmente de um programa planejado, constituído, de garantia de direitos para a cidadania e de preservação do meio ambiente. É apenas uma fração de um projeto de um prefeito do PSDB de Viamão, de um governador, Eduardo Leite, que destinou um recurso também do PSDB de Viamão. Vejam que isso é, no mínimo, curioso. E apenas cerca de 40 hectares. Ou seja, todo o parque vai continuar nesse impasse, que é um impasse. Porque Porto Alegre parece que não quer a gestão do governo Mello assumir que precisa sim ter uma política ambiental robusta. Hoje eu realmente vejo a Secretaria do Meio Ambiente de forma esquisita, diria essa palavra. Porque o secretário Germano fala mais em empreendimentos do que preservação dos nossos biomas. É o caso emblemático da Orla do Guaíba. A Orla do Guaíba se fala tanto que vai revitalizar, despoluir, mas até agora não vi projeto realmente nessa linha. Tanto é que a gente vê o dilúvio desaguando basicamente em esgoto. E eu não vi ainda nenhum projeto realmente para isso, para construir cidadania. Hoje a gente vive um Guaíba
enorme que a gente não pode tomar banho. E ninguém adota uma política de despoluição. Que começa onde? Onde começa o dilúvio? O dilúvio começa lá em cima no Saint-Hilaire. Então, a inexistência dentro dessa lei de como vai se dar a questão ambiental é um problema que eu identifico. E é por isso que eu estou aqui debatendo. Porque o prefeito precisa ter uma política de longo prazo. Não pode só assim, vou resolver como é que é, passa 40 hectares, resolve lá o prefeito. Bom, o prefeito tem mais 2 anos e meio lá também e vai executar esses recursos. Mas e a cidade como um todo? E é assim que a gente vai vendo um acumulado ao longo da história brasileira, e não é só Porto Alegre, da terceirização das responsabilidades. Não se assume a responsabilidade. O que é Porto Alegre? Bom, eu vou encerrar um déficit aqui, um déficit ali, do quê? De habitação, de educação, de saúde. O vereador Gessé falava, não, porque a população ocupa aquele espaço, o problema é o plano diretor que não verticaliza. Não, o problema, vereador Gessé, é que as pessoas não têm onde morar e elas vão morar, às vezes, dentro de um banhado, elas vão morar, às vezes, dentro de um arroio, porque não tem uma política de habitação de interesse social. E eu citei aqui, no tempo do PT, foi feito 1.000 moradias ano, foram 16 anos. Foram 16 mil moradias de habitação de interesse social. Ninguém chegou a isso. E isso nós fazíamos com recurso próprio da prefeitura. Não existia Minha Casa Minha Vida. Depois que passou, claro, veio o programa do Lula, da Dilma, teve Minha Casa Minha Vida. Muitos municípios deixaram de fazer a habitação de interesse social. Não foi o caso só de Porto Alegre, porque a federação, a União resolveu fazer esse tipo de direito social. Então, Porto Alegre, na verdade, ela precisa olhar para os seus parques. E não é simplesmente passando para Viamão que está resolvido. Eu acho que o governo Melo erra profundamente nisso. Os problemas nossos, nós temos que resolver. E nós temos dinheiro para resolver. O problema não é recurso para melhorar a qualidade de vida do entorno do Saint-Hilaire, nem a ocupação, o usufruto dele. Seja para lazer, recreação, ou até práticas de estudo, que deveriam ter, né, lá. Principalmente as universidades, mas não tem. Então eu acho complicada a situação e eu acho que responsabilidade é a palavra que a gente deveria exigir no que tange ao Parque Saint-Hilaire. Temos dinheiro, vereador Gessé Sangalli? Dinheiro... O Jonas falou que o município de Porto Alegre menciona que tem um superávit aí de 700 milhões. A questão é que qualquer recurso, quando tu diz sim para algum empreendimento, está dizendo não para os outros empreendimentos que estariam disputando aquele recurso. Se for gastar em tudo que é esperado da prefeitura, o que vai acabar resultando é aumento de carga tributária para o cidadão. E eu entendo que o cidadão sabe melhor onde gastar o dinheiro que arrecada com o seu trabalho do que nós aqui na Câmara de Vereadores ou o prefeito com o seu conjunto de secretarias. Por isso que nós estamos promovendo a redução da carga tributária aqui na cidade de Porto Alegre, que acabamos com a TFLF, revogamos os próximos aumentos da planta do IPTU e, se não me engano, por unanimidade. E isso, obviamente, acaba reduzindo o caixa da prefeitura e aumenta no gestor a necessidade de tomar decisões racionais para fazer o investimento do recurso, que é de todos, representado pela caneta do prefeito e, em alguma medida, também gerenciado por nós, vereadores, através das emendas impositivas. Os vereadores que têm uma preocupação com a questão ambiental podem destinar os recursos que têm das suas emendas impositivas para a preservação ambiental. Eu acho que seria uma boa sinalização do ponto de vista de discurso e prática, ou mesmo para a questão habitacional. O secretário André, que é o secretário, ele é aberto a todos os vereadores e muitas vezes nós vamos até ele para falar sobre alguma situação de alguma localidade que está com dificuldade de regularização fundiária e ele fala, não tem problema, posso fazer, só preciso do dinheiro. Então, como cada um dos nossos vereadores aqui tem cerca de R$1.600.000 para gastar por ano, metade pode ser gasto em regularização fundiária, pode ser feita essa destinação não política, mas para resolver realmente o problema dessas pessoas que os vereadores, na sua atuação de fiscalização, identificam que precisam ajudar
a regularizar. Então fica a dica aí para todos os vereadores da cidade de Porto Alegre, se quiser efetivamente resolver os problemas além do discurso, pode destinar essas emendas impositivas para a questão da regularização junto com o secretário André da Secretaria de Habitação. E uma última questão que eu queria só colocar, que a cidade de Porto Alegre, como foi colocado pelo vereador, não tem mais a questão de construção de moradias e não existem essa população mais humilde local para morar. Daí a pergunta que eu preciso levantar novamente é por que essas casas não existem? Porque no passado nós tivemos uma legislação que limitou o adensamento dos bairros já consolidados, a densidade populacional dos bairros em cidades europeias é cerca de 50, 60 mil habitantes por quilômetro quadrado, e aqui nós temos uma densidade muito menor. Mesmo nos locais com maior densidade, nós temos cerca de 30 mil. E o que acontece quando as pessoas conseguem viver num local mais denso? Os negócios conseguem se viabilizar dentro do próprio bairro. Então, por exemplo, uma cafeteria que eventualmente numa região periférica que tem baixa densidade não teria condições de se manter economicamente, num bairro mais denso consegue se colocar. E para o próprio morador que vai buscar um lazer, para ele é melhor buscar o lazer dentro do seu bairro, onde foi viabilizado economicamente pela questão do adensamento, do que ele ter que se deslocar no território para buscar esse serviço. E hoje, como a nossa cidade ela foi acontecendo espraiada no território, nós tivemos a questão do desmatamento para que essas pessoas pudessem efetivamente morar, e nesses locais não tem a capacidade da economia se viabilizar. E o que acontece é que as regiões centrais acabam sendo o local da prestação desse serviço. Então nós temos um problema que, pelo fato de nós não adensarmos as regiões já consolidadas da cidade, nós fazemos com que o comércio se concentre na região central da cidade, o que gera pressão ambiental, pela questão do desmatamento na região periférica, e questão de transporte público, porque como as pessoas têm que se deslocar para onde tem os serviços, nós acabamos sobrecarregando a malha viária. Então são questões que parecem não estar conectadas, mas estão conectadas sim, e uma cidade integrada, uma cidade saudável, é uma cidade densa e pode ser também uma cidade mais verde. Esse assunto rende só um debate, falar sobre densamento, né? Gente, a gente está chegando ao final do programa, a gente quer agradecer a presença de vocês pelo tempo. Sei que o vereador Moisés também quer falar, o vereador Jonas, mas a gente vai precisar interromper, né, o debate aqui. Agradecer muito a você que acompanhou também a gente. Obviamente ficaram muitos pontos aí para análise, para dúvida. O projeto vem para a Câmara aqui, para votação em plenário, e o projeto vai ser melhor discutido, mais aprofundado, e para você também entender pontos que ficaram na dúvida. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e também mais informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!